Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Jéssica Guiar, psicóloga clínica, e no episódio de hoje eu irei falar sobre algo muito importante e que afeta muitas pessoas, que é a ansiedade. Sendo mais específica, hoje eu irei falar sobre os tipos de transtornos de ansiedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e me faça companhia. Vamos começar? Uma das primeiras coisas que eu falo para os meus pacientes, né, e que eu sempre estou batendo na tecla lá no Instagram, nas redes sociais, é o quanto que a ansiedade é algo natural. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo em uma situação que a pessoa considera ameaçadora, perigosa. Então tá tudo bem. No entanto, pessoal, quando a ansiedade ela se manifesta de forma intensa e frequente, ela pode seriamente afetar a saúde mental e física da pessoa. Por isso que é tão importante entender e tratar de forma adequada para que a pessoa tenha uma vida melhor. E existem estudos robustos que mostram que a ansiedade tem tratamento, e tratamento de qualidade para isso. De acordo com a ONU, Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade é um transtorno mais comum, afetando cerca de 275 milhões de pessoas. Eu sei, são números alarmantes e que mostram a importância da gente falar mais sobre o assunto. Na clínica é algo que eu vejo quanto que isso realmente, né? Eu vejo isso na prática, na minha prática clínica. É uma demanda que eu mais atendo. Inclusive, o meu foco de trabalho é um transtorno de ansiedade. Mas antes de eu decidir isso, né, já chegava muitos casos de transtorno de ansiedade. Era algo muito comum. Por isso que é importante a gente falar mais sobre esse assunto. E eu sempre estou falando no meu Instagram, aqui no canal, porque eu vejo o quanto que precisa que a gente fale mais sobre isso. Afinal, a ansiedade ela pode afetar seriamente a nossa vida, tanto a saúde física como a saúde mental, como eu falei. Por exemplo, pode levar a vários problemas como insônia, problemas cardiovasculares, sim. E aí, inclusive, pode até contribuir para um episódio depressivo, para uma depressão. Eu falo contribuir, porque quando a gente fala de transtorno mental, nunca é uma coisa só, é um conjunto de fatores. Mas um transtorno de ansiedade acaba contribuindo muito para outros problemas. Dear Bruce, I need to be honest and clear. Por isso, pessoal, é importante estarmos atentos aos sintomas e buscar ajuda quando necessário. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem e até de inteligência, né? Se você entende que você tem um problema e que existe um tratamento de qualidade para isso, por que não buscar ajuda? E para que consiga colocar atenção nisso, é preciso entender, é preciso conhecer. Por isso que hoje eu vou falar sobre vários tipos de ansiedade para você começar a se familiarizar com o tema. Aqui no canal, sempre que possível, eu vou estar falando mais sobre isso. Conhecimento é poder, né, gente? Então, pessoal, a ansiedade, ela se manifesta de várias formas. E aí existem vários tipos de transtornos de ansiedade. É muito comum ouvir, tal pessoa tem um transtorno de ansiedade, como se fosse uma coisa só, como se fosse uma entidade, sabe? Mas não é. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade. E hoje eu vou fazer uma breve explicação de cada um deles. Depois, se você quiser entender mais, saber mais sobre algum deles, você comenta aqui embaixo e aí eu trago vídeos falando mais, aprofundando sobre cada um deles. Bom, pessoal, eu vou falar de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é muito utilizado por nós da psicologia e da psiquiatria. O primeiro é mutismo seletivo, que é caracterizado pela incapacidade persistente
em falar em determinadas situações. E aí, principalmente na escola, situações sociais, com pessoas desconhecidas. O segundo é a ansiedade de separação, que é caracterizado pelo medo, né, da separação da figura de apego, da casa e, por exemplo, geralmente criança, né, mas pode acontecer com adulto também. Medo de divórcio dos pais, que aconteça alguma coisa com o pai, com a mãe. Geralmente é envolvido com uma figura de apego, tá? Que pode ser outra pessoa, não necessariamente com o pai ou com a mãe. A segunda é fobia específica, que é o medo intenso de determinada situação ou objeto. Geralmente é muito comum, né? É muito comum alguém ter fobia específica, por exemplo, de injeção. Ou então eu já vi também de palhaço, por exemplo. A outra é a ansiedade social. E a ansiedade social, o próprio nome já diz, né? Que é esse medo, essa ansiedade persistente, né? Em relação a situações sociais. Essa ansiedade está muito voltada para essa ansiedade social. E aí muitas vezes é medo de falar em público, medo, por exemplo, até de comer em público. A pessoa fica constrangida, vai no restaurante e ela fica com medo de que fica com vergonha, fica ansiosa quando alguém tá olhando ela comendo, ou tem vergonha, tem medo, fica ansiosa de fazer uma pergunta, por exemplo, para alguém. Você tá no restaurante e aí você tem algum probleminha ali e você não fica com medo de perguntar algo pro garçom, por exemplo, e muitas vezes precisa de ajuda para alguma coisa, a pessoa fica ansiosa de pedir ajuda, não quer, não pergunta, prefere ficar com um problema do que ter esse contato com o outro, sabe? De chegar e perguntar. Por exemplo, numa loja, ela quer uma informação, mas fica ansiosa de perguntar para o atendente, por exemplo. São situações específicas, mas geralmente essa ansiedade social está voltada para contextos que envolva desempenho social. Transtorno do pânico é algo muito comum. Transtorno do pânico são ataques recorrentes que acontecem de forma intensa, frequente e de forma abrupta. A pessoa muitas vezes não tem um motivo ali, a pessoa simplesmente começa a sentir taquicardia, por exemplo, e aí esses ataques eles podem acontecer no transtorno do pânico, mas é muito comum ter ataques nos outros tipos de transtornos de ansiedade também e também em outros tipos de transtornos. Agorafobia, que é o medo intenso e persistente em situações que a pessoa se sente presa ou incapaz de escapar. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo. A pessoa se sente incapaz de escapar. Por exemplo, ela está num local muito aberto e aí ela não tem como se proteger, ela está muito exposta. Pode ser que a pessoa se sinta ansiosa, ou ela vai para um restaurante e ela vê que vai ser difícil ela sair daquele local. Vai para um local e ela percebe que vai ter dificuldade de ter ajuda, de escapar do local, ela se sente ansiosa. E aí são desse grupo, né, de agorafobia, quando a pessoa sente esse medo intenso e persistente em situações em que ela tem dificuldade de escapar, que ela está presa de alguma forma. Ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, o próprio nome já diz, né? É algo mais generalizado. É uma ansiedade que acomete vários domínios da vida da pessoa. E é muito característico no transtorno de ansiedade essa preocupação, uma apreensão excessiva. Aí tem o medo e essa preocupação, tensão física e que é mais voltado para vários domínios da vida da pessoa, como relacionamento, saúde, entre outros. Mas é muito comum que eu veja, né? Mas também questão de trabalho.
talvez porque seja algo que é mais que o trabalho acaba ocupando boa parte do espaço, né, da nossa vida. E aí, quando eu atendo, são pacientes adultos. E nessa fase da vida que o trabalho ocupa muita parte. E aí a ansiedade generalizada acaba dando ênfase nisso, porque é algo que está ocupando muito a vida da pessoa. Ansiedade induzida por substâncias ou medicamentos. Nesse caso, é uma condição que a ansiedade é desencadeada por substâncias como álcool ou algum tipo de medicamento, alguma coisa relacionada a alguma substância. Apesar desses transtornos eles compartilharem, né, características, terem algo em comum, como medo, ansiedade, eles se diferenciam entre si. Por isso que é importante fazer uma boa avaliação clínica para entender que tipo de transtorno é. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele fazia parte desse grupo, né, de transtorno de ansiedade, hoje não faz mais. É um transtorno caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. E aí, quais desses transtornos você quer saber mais? Quer que eu aprofunde, traga um vídeo, traga um conteúdo mais aprofundado sobre? Se você quiser que eu aborde mais sobre algum tipo específico de transtorno, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar saber e trazer mais conteúdo sobre. Lembre-se, apesar da ansiedade ser natural, se ela está afetando significativamente sua vida, é importante buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou um psiquiatra pode te ajudar. Se você sente que este conteúdo contribuiu de alguma forma para você e pode ajudar outras pessoas, não hesite, compartilhe ele com outras pessoas e vamos juntos disseminar informações valiosas sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!